Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves. Nós estamos iniciando mais um podcast. Eu estou aqui para falar hoje sobre acolhimento. Marcos, como é falar deste assunto? Me diga, meu caro. Oi, meu amigo Raimundo Alves, professor Raimundo Alves, eu sou teu fã e você já começou dizendo sobre acolhimento. E acolhimento é uma palavra que faz bem para os ouvidos. Ouvir acolhimento, ouvir sobre acolhimento, desce da mente alguns centímetros para o nosso coração, não é verdade? Perfeito. É muito gostoso falar sobre acolhimento, é muito importante falar sobre acolhimento. E hoje nós vamos tentar, de alguma maneira, junto com você, meu amigo, você, minha amiga internauta, prosear sobre esse tema extremamente ah, importante e valioso, Raimundo Alves. E aí, amigo, amiga, você já foi acolhido? Você já ofereceu acolhimento? Você já foi acolhida? Já ofereceu acolhimento? Marcos, acolhimento resume apenas em receber em casa? Resume apenas em hospedar? Raimundo, o seu gestual, você como terapeuta, psicanalista, sabe muito bem o que significa. O seu gestual já amplia muito. Você, quando começou a fazer as perguntas, já deu a ideia de incluir, de inclusão, de abraço. Né? Acolhimento lembra abraço, lembra receber, solidariedade, olhar, um olhar de carinho, de ouvir, de entender, de preocupar-se com a dor do outro. Sabe, isso faz toda a diferença. E, claro, eu quero começar o nosso podcast Conexões Temas da Vida com a nossa saudação, né, Raimundo? Não podemos Claro, esquecer da claro. saudação, do nosso abraço, lembrando você, meu amigo, minha amiga, ligado aqui no nosso podcast no YouTube, seja bem-vindo. Participe do nosso canal, inscreva-se no nosso canal Conexões Temas da Vida lá no YouTube e também estamos lá no Instagram, né? Participa, nos siga lá no Insta, né? @Conexões Temas da Vida. Lá você vai encontrar a gente lá. Né? Nos acolha lá no Instagram e também no YouTube. Vamos àquela saudação tradicional de praxe, que é importante, que é mais do que mecânica e mais do que automática. Vamos lá então? Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração, sempre. De bem com Deus, de bem com a vida. Conexões Temas da Vida, Raimundo Alves, hoje falando sobre acolhimento, trazer para próximo, encurtar a distância, né? Acolhimento aproxima as pessoas, fortalece laços. Pois é bom, Marcos. Vamos lá então. A gente quer saber, nosso interesse é saber se você já acolheu alguém, se você já foi acolhido. E Marcos, é, se a gente pudesse resumir em uma única palavra esse gesto, essa atitude, esse passo de amor, qual seria a palavra que definiria isso, Marcos? Eu acho que é abrigar, Abrigar. abraçar e abrigar as pessoas, receber as pessoas independente das diferenças. Sabe por quê, Raimundo? Nós, eu e você, acho que nós já fizemos isso também, já cometemos esse erro. É um grande erro que eu acho que nós e que a sociedade vive isso, esse erro. É o seguinte: nós somos rápidos, nós somos apressados em criticar, em julgar, mas lentos em acolher. Já percebeu isso? Nós julgamos rápido, nós criticamos rapidamente, até mesmo enterramos, sepultamos a situação, colocamos no esquecimento, somos indiferentes, mas para acolher, somos lentos, somos vagarosos para acolher as pessoas. E é preciso quebrar isso, esse modelo no nosso coração. Precisamos ser mais solidários, precisamos ser mais uns com os outros,
acolher, porque acolher é tão fundamental, porque todos os dias eu e você temos a oportunidade de praticar gestos de acolhimento, de alguma maneira. Nós vivemos uma sociedade onde as relações estão cada vez mais distantes. E encurtar as distâncias, trabalhar essa solidão no coração das pessoas é fundamental. Acolher é encolher as distâncias. É compartilhar gentilezas. É muito mais do que simplesmente receber bem alguma pessoa na sua casa. Claro que é importante receber bem as pessoas em nossas casas, mas gestos de gentilezas, de ouvir, de abraçar, de ser sensível, de empatia, fazem diferença, Raimundo. Marcos, nossa, quando você disse que nós somos lentos em acolher, nossa, me quebrou, porque é isso, né, Marcos? Nossa, verdade. A gente é lento, meu Deus. Marcos, como é Eu que tenho até um exemplo. me diga. Eu tenho Não, um exemplo imagina, assim, sim. muito claro. Eu estava trabalhando em home office, né? E toco o interfone, eu estava sozinho em casa. E eu falei, nossa, vem alguém me amolar, me atrapalhar logo agora. Puxa vida. Aí eu confesso que fui atender o interfone muito indisposto, fechado, né? Não querendo. Deve ser um vendedor, alguma coisa. E era um senhor, ele estava trabalhando eu já compartilhei em outro podcast, mas ela é tão, essa ilustração é tão interessante. Era um senhor que estava trabalhando como pedreiro, 2 casas ao lado da minha, e os moradores não estavam, e ele não tinha água, ele não tinha nada lá, estava tudo desligado. E ele veio me pedir um copo de água. E aquilo, quando eu percebi aquilo, via a roupa dele de trabalhador, de operário, eu fiquei, sabe, eu falei, puxa vida, eu falei, vou buscar água para o senhor. Aí eu falei assim, o senhor também não gostaria de um café, uma coisa a mais, uma situação assim, né? Ofereci, mudou, meu semblante mudou, eu procurei ser gentil com ele, independente das minhas preocupações, do meu trabalho, do estresse, da pressão de você cumprir suas tarefas, suas metas. Nós precisamos entender que a gente não pode ser eficaz e cumprir a excelência pessoal, profissional, seja quais sejam, sem dar atenção para o próximo. É preciso quebrar isso. E aí eu humanizei, porque puxa vida, eu preciso ser solidário. E aí ele, não, é só uma água mesmo, eu trouxe para você. E no portão de entrada da garagem, eu estava com um buraco ruim que estava atrapalhando. Toda vez que eu saio com o carro, um buraco. E eu trouxe a água, trouxe um café para ele, perguntei se ele queria um biscoitinho, uma fruta, alguma coisa. Não, o café está satisfeito aqui, me atende, muito obrigado. Aí ele falou assim, já que gostei do seu jeito que você me atendeu, você me falou sobre esse buraco aqui, eu vou trazer uma massa aqui, um cimento aqui, vou colocar aqui e vou arrumar para o senhor. Assim, sabe, ele também foi gentil, foi prestativo. Faz a diferença, né, o Raimundo? Então, desculpe eu te interromper no seu raciocínio, mas você pode dar prosseguimento. Eu achei interessante lembrar esse episódio de como que nós estamos tão voltados para nós mesmos que nós esquecemos de acolher. Nós estamos tão preocupados em o egoísmo, me parece, né? Somos egoístas, queremos para nós, sempre para nós, o melhor para nós, a atenção para nós, o cuidado para nós. E esquecemos que é uma linha, uma via de mão dupla, o acolhimento. É verdade. Marcos, não, eu dizia exatamente dessa lentidão que a gente tem em colocar em prática esse gesto, esse abrigo, em oferecer esse abrigo. Aliás, eu acho que você definiu muito bem. Acolhimento tem mesmo esse caráter de abrigar gratuitamente o outro, não é? Agora, Marcos, você percebe que você usou bem assim, a pressão, o estresse, a cobrança, a gente volta-se para nós mesmos, mas parece que voltar para nós mesmos não resolve, né? Porque quanto mais envolvido a gente está, menos abrigo a gente oferece para o outro. Então, essa corrida parece que não é tão benéfica no sentido de ela não me proporciona oferecer para o outro. É verdade. E nós voltamos a pensar, Raimundo, nos princípios
de Jesus para as nossas vidas. Eu sou fã, realmente, para mim, é a pessoa mais admirável que eu conheci através das páginas da Bíblia. Não conheci alguém que, com tantas lições, com tantos exemplos, com atitudes de acolhimento. E Jesus vai dizer que faz a diferença, antes de receber, oferecer, se doar. Antes ofertar do que receber. Sabe, nessa relação, quantas vezes eu e você, não sei, você, nosso amigo, nossa amiga internauta, às vezes você vai fazer uma visita no hospital, ou um vizinho, uma pessoa está doente, ou você não está. Você vai levar uma palavra, você volta renovado. Mesmo que é difícil você ver o sofrimento do outro, mas quando você consegue dar um abraço, sair do seu casulo, sair da sua caverna e abraçar o outro, e ouvir o outro, faz uma diferença muito grande. A impressão que me fica é que a gente precisa, a necessidade de preencher os nossos vazios são menores, se tornam menores. Se tornam menores. Ô, Marcos, acho interessante isso. Preencher o vazio do outro diminui o meu. Acho que é um caminho muito possível. O acolhimento tem esse papel, né, Marcos? Você vai lá, oferece, doa-se, e aí você volta renovado. Né? Que coisa boa. Marcos, e será que esse amigo, essa amiga, lembra da vez em que ela foi pega no colo por alguém, que alguém ofereceu abraço, ombro? Você lembra, amigo? Digita aí, escreve aí pra gente, comenta. Diz, olha, nessa situação eu me senti acolhido. Diga aí pra gente, a gente quer saber. É importante ouvir esse feedback, né, do nosso internauta. Por favor, fale conosco. Sim. Marcos, lá no início, você disse que acolhimento encolhe, encurta as distâncias. E a gente está em uma sociedade que cada vez mais se relaciona com certa distância e de forma superficial. Então, oferecer acolhimento para esse nosso contexto é oferecer um refrigério maravilhoso, não? Cuidando aqui do nosso som aqui, ativando o nosso som com tranquilidade dentro do podcast. E você convidou o nosso amigo para escrever, para abrir o coração, Sim, né? Dentro claro. desse tema, abrir o coração em curta distância, com certeza. Então escreva no YouTube, né, no chat, no Instagram, deixe, né, os seus comentários, são muito importantes. Deixe o seu like. Nós nos sentimos acolhidos, Sim. deveras acolhidos com seu like, com seu comentário, com seu feedback, até mesmo com seu dislike. E diga por que você está colocando o seu Sim. dislike. Queremos entender, né? O propósito aqui do podcast e desse tema hoje é interagir, é conversar sobre essas necessidades que precisam ser preenchidas no dia a dia. E eu e você, nós nunca podemos perder a chance de acolher alguém. Vai fazer toda a diferença. Talvez eu me pergunte, e você também, mas o que é que eu posso fazer para aquela pessoa? Como que eu vou, o que é que eu vou falar? Como que eu vou agir? Mas acolha. É simplesmente acolher a pessoa. Aquilo que nós já falamos em outras situações, você vai num funeral ou você não quer ir num funeral, num contexto de sepultamento, porque você não sabe o que você vai falar para a pessoa enlutada. Você não precisa dizer nada. A sua presença já é um acolhimento. O seu abraço já é um gesto de acolher a pessoa. De dizer, olha, eu me importo, eu estou solidário, eu estou aqui compartilhando, sensível com a sua dor. Conte comigo, né? E faça uma visita, acompanhe as pessoas dentro do possível, faz a diferença. Então, não fechar os olhos para o outro é muito importante. E nós podemos caminhar um pouquinho sobre os diversos setores da sociedade que são os invisíveis, né? Pessoas que vão envelhecendo, a questão do idoso, a questão da pessoa idosa, que acabam ficando jogadas ou colocadas no segundo, no terceiro plano, pessoas que contribuíram em muito para o progresso, para a sua família, para a sociedade,
E acabam, por causa da idade, o etarismo, uma série de coisas, a pessoa acaba sendo rejeitada, não se sentindo acolhida, não é verdade? Então, pensa nisso. Você que já é idoso, você se sente acolhido? Você que não é idoso, você se preocupa em acolher o idoso, a idosa, a pessoa da sua família, o idoso da sua casa? Pessoas que desrespeitam princípios elementares, uma vaga reservada para o idoso, chega lá um jovem, chega uma pessoa cheia de saúde, não está, quer um espaço dentro das suas prioridades, além de ser indiferente com a necessidade do idoso, ocupa a vaga do idoso. Sabe, e não se toca. Talvez eu já cometi esse erro, né? Eu preciso de resolver, eu preciso atender minha agenda, vou colocar o carro aqui nessa vaga aqui que é de idoso. Não, a gente tem que pensar no próximo e cuidar, ser gentil, né? No ônibus, no metrô, muitas vezes. No passado as pessoas eram mais gentis, né? Em relação a isso, ou em procurar olhar a necessidade do outro. E muitas vezes a gente precisa entender que a necessidade do outro está na contramão das minhas necessidades. O que me faz sentir acolhido necessariamente não é o mesmo sentimento do outro, Raimundo. Marcos, nossa, eu tô meio assim, meio emocionado. Eu não sabia que ia mexer tanto. Mas você disse assim sobre... Olha, sério mesmo, tô assim com os olhos marejados Memórias já. são memórias afetivas que nós temos também, né? Sim, sim. Mas é que você disse, Marcos, que não acolher é fechar os olhos para o próximo. Sim. Marcos, quantas pessoas têm experimentado esses olhos fechados e muitas vezes devido a essa nossa lentidão em perceber o quanto isso é importante. Sim. Fale para nós, você internauta, por favor, coloque os seus comentários, né? Qual que é a sua percepção sobre isso, sobre a importância do acolhimento. Quando você não se sente acolhido, qual é a sua reação? Eu confesso para você que quando para vocês, né? Quando eu não me sinto acolhido, é um sentimento ruim. Eu preciso trabalhar, lidar com isto. Assim, você se sente desprezado, não amado, que você não tem nenhum tipo de importância para as pessoas. Eu conversando recentemente com uma pessoa, ela me disse o seguinte, que fez uma cirurgia recente, ela mora em outro estado, longe de onde eu moro, né? Por isso é que eu não pude visitá-la. Ela me disse, eu fiz uma cirurgia importante e nenhum dos meus amigos, ninguém me visitou. As pessoas estão perdendo esse hábito, né? Manda só uma mensagem no WhatsApp, acha que resolve. E ele disse assim, eu percebi, falou, poxa, mas eu estou aqui e eu estou querendo ajudar, eu quero cooperar com as pessoas, mas eu percebi assim um gosto amargo de não as pessoas não se preocuparem, né? Então, eu e você precisamos despertar para isso. Com o vizinho, com o colega de trabalho. Quantas vezes você manda até mesmo uma mensagem no WhatsApp, falar, fulano, você me falou 3 dias atrás que estava com um problema, com uma situação, ia fazer um exame, e aí às vezes eu mando uma mensagem, como foi o exame, se já tem o resultado. A pessoa, muito obrigado por perguntar, porque parece que não é hábito nosso demonstrar esse interesse. É aquela coisa, daquela cortina de fumaça que nós temos o hábito, né? Todos nós. Como é que você vai, fulano? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia? Tudo beleza? Tá sempre tudo jóia, tudo beleza. Quando a pessoa resolve dizer que está com algum problema, é difícil para você ouvir. Você começa a olhar o relógio e fala, puxa vida, não era para você me contar seus problemas, não. Eu só fui por educação. Não foi por gentileza na essência da palavra, Raimundo. Você falando, lembra essa ideia de não ser visto, Marcos. É invisível. Invisível. Você vai e aí não tem assim um contato visual, não tem uma fala assim
afetuosa, não tem a atenção devida, e aí você pode. Eu lembro, Marcos, desses episódios assim, nas coisas, nas atividades mais básicas possíveis, mas quando você vai, sei lá, a uma padaria, por exemplo, e a pessoa te trata assim com certo desdém, trata mal, atende com visivelmente a contragosto, você fica, nossa, que coisa, né? Então, essa invisibilidade, esse sentimento de ser invisível, ele bate, ele vem. E ele bate, é pior ainda quando a pessoa é profissional, ela está ali para atender e não atende bem. E não Quer atende dizer, bem. independente do lado humano, da pessoa, você tem que sempre olhar o lado da pessoa. Né? Ele é um profissional que precisa atender bem, não foi bem treinado, não teve, né? Não teve uma orientação, falta isso para ela. A questão da direção também, muitas vezes, às vezes é a própria direção. Então, são pontos que acabam complicando a vida profissional daquela empresa, a excelência no atendimento, né? Mas independente dessa excelência, só por cumprir protocolarmente, mas o ser humano, dá atenção para o ser humano. O que você está precisando, né? Eu estava almoçando num restaurante popular, que eu gosto muito aqui, que um Uhum. ambiente excelente aqui na prefeitura, na minha cidade, e tinha um senhor, estavam uns 3 bancos, e a senhora que trabalha chegou aqui, estava cochilando. Estava com o prato almoçando, falou, o senhor está bem, está passando bem e tal, está tudo tranquilo com o senhor? Não, não, só um soninho aqui, porque a comida é tão boa, o senhor falou, a comida é tão saborosa que eu estou saboreando a comida, mas ela se preocupou com o outro. Será que o senhor está passando bem? O senhor não está tendo algum... Não, está tudo bem e tal. Sabe? E muitas vezes nós não percebemos as pessoas. Então, acolher. Depois a gente vai colocar na legenda, né? Vai estar na legenda aí com certeza. Acolher é o melhor remédio para a vida de alguém que está sofrendo. Ah, essa é boa, hein, Marcos? Acolher é o melhor remédio para a vida de alguém que está sofrendo. Então, não se esqueça disso. Eu não sei o que eu vou falar para a pessoa, não sei como agir, eu vou acolher a pessoa. Acolher é abraçar, é abrigar, é se colocar à disposição, é estar do lado da pessoa, né? Mesmo sem ter, talvez, argumentos do que eu vou falar, como que eu vou lidar com essa situação. Mas naquele momento importante da vida da pessoa, o acolhimento é importante. Interessante, tem mais um exemplo. Por favor, Um diga, exemplo. fale. Eu estava trabalhando externamente, foi recentemente, alguns dias atrás, uma semana, para ser mais claro, e eu estava passando numa rua movimentada e tinha um grande supermercado, e eu vi um senhor de idade, mais de 80 anos, que eu conheci há alguns anos atrás, nos meus relacionamentos, nas comunidades que eu participava, comunidades de fé, né? E eu fui até ele e fui cumprimentá-lo, ele não me reconheceu, mas eu perguntei como é que ele estava com o carrinho pronto para entrar no supermercado. Olha que interessante. Ele me olhou e eu perguntei como ele estava e falou: olha, eu acabei de ficar viúva, minha mulher faleceu. E falou isso com voz bem embargada, aquela coisa toda, né? Uhum. E na mesma hora que ele fez esse comentário, ele elevou o tom de voz e olhou, olha que levantou os olhos para os céus e disse: ó Deus, ó Jesus, por que você fez isso comigo? Eu estou aqui agora e tal, ninguém me ouve, meus filhos, ninguém quer nada comigo. Foi um grito de desabafo na porta do supermercado. E eu falei: puxa vida, e eu estava a trabalho, né? Meu horário de trabalho, eu estou em transição para uma outra empresa, né? E eu preciso realmente cumprir algumas metas. E eu disse para aquele senhor: quantos anos de casado? Ele disse: 53 anos de casado. 53 anos. Eu olhei para ele, coloquei a mão nos ombros dele e falei: poxa, vamos celebrar 53 anos que Deus permitiu que você pudesse compartilhar com a sua esposa. 53 anos de vitórias, de desafios, de obstáculos, mas de vitórias. Você é um vencedor, né? Deus te permitiu 53 anos com aquela sua senhora. E ali eu fui conversando com ele e agendei, claro, para a gente conversar, encontrar. Peguei o endereço dele para poder fazer a visita, né? Para dar. Precisa receber um abrigo, porque ele disse que não sente o abrigo por parte dos filhos. Isso é um pequeno testemunho, um exemplo
de centenas de milhares de situações que acontecem na vida do idoso, na vida da pessoa que fica viúva, na vida do desempregado, na vida da pessoa que está, sabe, oscilando em diversas áreas na vida, e até mesmo pessoas que aparentemente são pessoas bem-sucedidas, que precisam também do abrigo, do abraço, todos nós precisamos de ter o nosso porto seguro, vamos dizer assim, Raimundo. Sim, Porto Seguro, nossa fortaleza, eu acho que é muito cabível, sim. Marcos, nessas horas a gente percebe o quanto acolher faz a diferença, não? É uma separação muito dura, 53 anos. Precisa ser amparado, precisa ser acolhido. Faz diferença oferecermos isso. Marcos, você sabe que enquanto você falava, eu lembrei, tinha um médico húngaro, Michael Balint. Ele chegou a dizer, lá por volta de 1968, que o fármaco mais usado e menos conhecido é a pessoa do próprio médico. Sim. Né? Então, boa. Gente quando encontra gente, né? Então, que coisa, é isso faz diferença. E é uma carência, né? Hoje os médicos têm que cumprir aquela consulta de 10, 15 minutos, você tem que cumprir, e nem te toca. Eu fui recentemente fazer uma consulta, você passa por uma triagem, lá eles verificam a pressão, verificam uma coisa, o médico nem te toca, você entra lá. Ou seja, você vai chegar lá, o médico só vai olhar seus exames, já viu sua ficha e tchau. Então, a gente procura, eu pelo menos sou assim, eu seleciono, eu estou fazendo filtro, aqueles médicos que me dão mais atenção, que conversam mais comigo, eu tenho uma tendência muito grande de retornar naquele médico. Quando o médico não me dá atenção, quando o médico é muito ríspido, eu não volto, e o pior, às vezes eu até desisto do tratamento, muitas vezes, o médico. Então, esse senhor, esse médico que falou isso, em 68, naquela época, né? Hoje a pressão é muito maior. É muito né? maior. A distância é muito maior. As pessoas querem resolver logo. O médico atende em uma hora 5, 10 pacientes, 15 pacientes. Às vezes é muito rápido. Mesmo no plano particular, imagina no SUS. Você chega para falar alguma coisa e tal, o médico examina, vai fazer um exame, daqui 3 meses você vem com os exames, iniciou, ou seja, até mesmo para o acolhimento, no diagnóstico, tudo isso precisa ser trabalhado nessa humanização. Né? Essa humanização que, infelizmente, o nosso tempo não permite, mas os médicos, os hospitais têm o setor de acolhimento, tem o acompanhamento, a terapia de acolhimento, não só para os casos terminais, mas para os enfermos, o que nós chamamos no setor de acolhimento. Quando você chega num hospital, num ambiente hospitalar, tem sempre uma sala escrito assim, acolhimento. E muitas vezes a pessoa que está lá naquele acolhimento, aquele profissional, ele não te acolhe. O setor é acolhimento. O hospital, você não se sente acolhido. Simplesmente assim, né? É complicado isso, mas é bom a gente levantar esse tema e, infelizmente, por causa do tempo, a gente não dá para tratar. A proposta nossa, de fato, é levantar a atenção sua, internauta, para você nos trazer o seu feedback, sua percepção, seu exemplo. Por favor, coloca nos comentários aqui no YouTube, né, no Conexões Temas da Vida, no Instagram. Por favor, nos siga no Instagram, lá no @Conexões Temas da Vida no Instagram. Queremos ouvir a sua opinião, seu comentário, seus exemplos, e nós queremos oportunamente colocar seus comentários, seus exemplos nos próximos podcasts, Raimundo. Sim, perfeito, é isso aí. Marcos, estamos caminhando para colocarmos uma vírgula no nosso encontro de hoje. Porém, entretanto, não podemos colocar uma vírgula sem falar da Bíblia, da importância de encontrar na Bíblia, de buscar na Bíblia o alimento para nós. Muitas vezes a sociedade, o ser humano, o vizinho, um familiar não nos escuta, não nos atende, mas quando nós abrimos os nossos olhos para a Bíblia, faz a diferença. Inclusive o rei Davi, famoso rei Davi,
ele escreveu num momento assim, de muita luta, muita perseguição, né? Ele estava sendo muito perseguido, o rei Davi, e ele escreveu assim lá no Salmo 34:4. Salmo 34:4, o Davi disse assim: busquei o Senhor e ele me acolheu. Oh, que coisa Busquei boa. o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus medos. Está lá no Salmo 34:4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os medos. Então fica esse desafio, esse encorajamento no acolhimento. Vamos buscar primeiro em Deus o alimento, o abrigo de Deus, através das páginas da Bíblia. E Jesus, o Senhor Jesus, quando ele estava se preparando para ir para a cruz, ele sabia que estava chegando o momento que ele seria traído e seria colocado na cruz, seria essa morte horrível, essa morte naquela época que era uma maldição, morrer na cruz, somente os piores criminosos tinham aquele tipo de morte. Jesus, ele escreve, né, e João, o apóstolo João, o querido apóstolo João, ele escreve essa situação, descreve isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, e ele diz assim, que Jesus falou, quando ele estava prestes a ser condenado, prestes a ser entregue, não se turbe o vosso coração. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos cômodos, e eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus sabendo da necessidade, das nossas fragilidades, das nossas carências, mesmo antes da cruz, ele sabia que ele teria que ficar separado dos discípulos depois de um período tão acolhedor junto com os discípulos. Ele sabia que estava chegando o momento final do propósito dele aqui nessa terra, que era se entregar na cruz por nós, e haveria uma separação. Mas ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Crê em mim, na casa de meu Pai, lá no céu, a mansão cabe todo mundo. Não há espaço para todos na casa de meu Pai. E ele vai dizer no verso 18 do capítulo 14 ainda, de João, ele disse, não vos deixarei órfãos. Olha que interessante, não vos deixarei órfãos. Deus sabe sobre as nossas carências, muitas vezes nós somos órfãos emocionais, órfãos espirituais, de diversos sentimentos que nós ficamos. Mas Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Ele iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, aquele que vai cuidar de nós. E Jesus, então, estabelece a igreja. Existem muitas ideias de religiões, igrejas, mas Jesus estabeleceu e criou uma igreja onde as pessoas vão se reunir em torno dele e, por causa dele, serão verdadeiramente acolhidas. Eu convido você a encontrar nas páginas da Bíblia o verdadeiro acolhimento. E na medida que eu e você, eu e você, Raimundo e você, olhamos para Jesus, que se revela na Bíblia, nas páginas da Bíblia, nós vamos ser acolhidos e vamos fazer aquilo que é a proposta de Deus, acolher as pessoas. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho das boas novas, das boas notícias, é o Evangelho do acolhimento, é o Evangelho da reconciliação, é o Evangelho do perdão, é o Evangelho do verdadeiro abrigo. Então, graças a Deus, eu tenho quase 40 anos que eu leio a Bíblia e encontrei um grupo de pessoas onde eu posso reunir com elas e me sentir acolhido e acolher e cuidar uns dos outros. Isso faz toda a diferença na minha vida. Acolhimento aproxima as pessoas, fortalece laços. Acolher é encurtar as distâncias, é compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da paz, do acolhimento, da reconciliação com Deus Pai. Sejamos abrigo, motivação, sejamos parte do plano de Deus para essa sociedade. Estamos juntos. Como sempre, é um grande prazer estar contigo, Raimundo. Você tem sido uma pessoa que tem me acolhido. Eu gosto de conversar, de ter você, porque você realmente me faz me sentir acolhido. E eu espero que você, do outro lado, você, internauta, também, vamos desfrutar disso, vamos acolher uns aos outros.
Raimundo Alves, com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Nós crescemos na proporção que amamos. Conexões, temas da vida hoje, acolhimento. Um abraço, Raimundo. Um abraço você, internauta. Obrigado, Marcos. Me sinto acolhido também. O acolhimento aqui é mútuo. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acolheu nesses 30 minutos. Muito obrigado. E a gente fica por aqui, colocamos então uma vírgula. A gente espera ver você no próximo episódio. Muito obrigado.